Eu estava aqui lembrando de uma situação que eu vivi esses dias. Eu fui no lugar e tinha umas pessoas, compartilhando as suas histórias, seus testemunhos, o que tinha vivido. E eu, após essas pessoas, eu compartilhar também a minha vida, a minha história, os lugares que eu passei em missão. E eu, ouvindo as pessoas, eu comecei a me inferiorizar. Eu falei assim, meu Deus, essas pessoas viveram isso, que profundo. E eu comecei a me comparar e a diminuir. Eu falei, o que eu vou falar, meu pai? A minha história não tem nem comparação com isso. Eu me diminuí, me inferiorizei, menosprezei a minha história. E fiquei com medo. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu tenho para falar? E eu ia falar logo após, essas pessoas. E aí eu fui contar a minha história. E depois que eu comecei a contar, eu entendi, sabe, que também eu tinha uma história relevante. Que também eu tinha uma história de renúncia. Uma história que eu não poderia simplesmente menosprezar ou apagar. E depois eu fiquei refletindo sobre isso. Falei, nossa, mas eu fiquei com medo. Eu me diminuí tanto. E depois que eu comecei a contar, eu falei assim, nossa, eu vivi isso. Nossa, eu passei por isso. E eu vejo as pessoas às vezes assim, aqui nas redes sociais, sabe? Se comparando, quando vê uma postagem de outra pessoa, se diminuindo, se inferiorizando. E não pode isso. Você tem que estar onde Deus quer que você esteja. E não pode, não deve se diminuir ou menosprezar a sua história. Não deve diminuir as suas marcas, as suas feridas, onde você pisou, o seu calçado, porque elas que te marcam. Nós estamos numa escola da vida, uma escola de treinamento. Então tudo isso que a gente viveu, que a gente vive, vai nos forjando, vai nos amadurecendo e vai nos preparando para outra fase de vida. E aí a partir desse dia eu fiquei pensando, é isso. Eu me orgulho do que eu vivi até aqui. Com erros e acertos, mas eu me orgulho. Eu me orgulho por ter passado por algumas situações, às vezes não tão boas, mas que permitiram, sabe? Permitiram que eu entrasse em outro nível, uma profundidade no que Deus queria. Então é isso, que eu tenho uma mensagem a deixar para você. Viva a sua vida, não se compare. Não fique olhando para a vida do outro, pensando que a vida do outro é melhor que a sua. Não menospreze o que Deus já fez na sua vida, as lutas que você passou, os obstáculos que você venceu, as renúncias que você teve que fazer e, acima de tudo, as obediências a Deus que você teve que... A obediência a Deus, Se você está alinhado no caminho do Senhor, vale muito a pena. Muito a pena. Vale a pena, vai valer a pena. É isso que Deus tem ministrado ao meu coração. Testemunhe, fale, não menospreze a sua história, tenha orgulho do que você viveu e do que você vai viver e continuará vivendo.